Estamos doentes, cultuando ricos como se fossem deuses, vagando por aí, buscando o próximo prazer. Estamos muito mais preocupados com o que parecemos para os outros do que o que somos para nós mesmos dentro da nossa casa. Depressão, ansiedade, burnout, sedentarismo, um remédio para dormir, outro para acordar, um para trabalhar e outro para sorrir. Nós nos desconectamos com a coisa mais importante para o ser humano aqui na Terra. O caminho é a areté. Existe um simbolismo que é usado desde o início da civilização lá na Grécia Antiga, depois em Roma, que é a ideia, a imagem do herói. O que é um herói? O herói é um semideus, ou seja, ele é metade humano e metade Deus. Então, o que esconde nessa simbologia é que nós temos o nosso lado humano, mas nós temos a centelha divina, que é a nossa conexão com Deus, com o universo, com o cosmos, chame isso como você quiser. E os heróis, eles têm muitos traços parecidos com nós humanos, né? Dentro da simbologia da história, por exemplo, o próprio Hércules, né? Nos 12 trabalhos de Hércules, ele é um semideus, ele tem habilidades, características humanas e também de um deus, né? Dentro dele, e ele se torna um deus e vai morar no Olimpo junto com Zeus, que é o pai dele, quando ele trabalha nele mesmo para desenvolver virtudes, valores e se afastar de vícios de caráter e de comportamento. Então, essa é a simbologia do herói que a gente pode trazer para a gente, que os gregos antigos usavam como exemplo a ser seguido. Então, os gregos antigos, eles contavam a história de Hércules na formação das crianças, dos adolescentes, até dos adultos, tendo isso como um ideal a gente perseguir, né? Todos nós temos o nosso lado Deus, o nosso lado humano, e a gente se conecta mais com o nosso divino quando a gente aceita os desafios, a impermanência da vida e busca se tornar melhor a cada dia, construindo princípios, virtudes e valores e podando os nossos vícios de caráter e de comportamento. Por isso, o verdadeiro sucesso, que é a construção de paz de espírito, felicidade e uma vida com propósito, com significado, é a gente trabalhar na gente mesmo, buscar ser melhor 1% todos os dias, que o nosso maior tesouro é seguir sentido a areté, né? Que é a excelência como ser humano. E a gente faz isso através da construção de virtudes, cada dia buscar ser mais sábio, mais corajoso, mais justo e mais equilibrado, e me afastar dos vícios de caráter e comportamento, que são ignorância, o medo, a injustiça e o descontrole, o destempero, tanto emocional quanto para a inclinação para satisfazer desejos. E é isso que é um atleta estoico. Um atleta estoico, ele treina para viver melhor e ele encara a vida como um treino. Ele treina para viver melhor porque ele melhora a saúde, os níveis de energia, o estado de presença, condicionamento físico. Ele consegue viver a vida com mais intensidade e entusiasmo. E ele encara a vida como um treino porque ele vê que cada coisa que acontece com ele, seja ser mandado embora de um emprego, o nascimento de um filho, ou uma promoção, mudança de estado, qualquer coisa que acontece com ele, é parte do treinamento para ele se tornar um ser humano melhor. Então, um atleta estoico, ele treina diariamente e ele enxerga a vida como uma preparação para ele ser melhor e maior do que qualquer adversidade na vida dele. Existem alguns pilares que o atleta estoico trabalha na vida dele e eu vou compartilhar aqui esses pilares para saber se você já está fazendo isso ou no que você pode aprimorar para se tornar cada vez mais um atleta estoico.
que treina para viver melhor e encara a vida como treino. O primeiro pilar é o treino, o exercício físico, o movimento. Um atleta estoico, ele treina todos os dias, ele se mexe todos os dias. Por quê? Ele entende que isso não é futilidade, não se trata apenas do corpo, se trata de energia, se trata de ter condição física para viver a vida de forma mais intensa e profunda possível, né? Tem uma frase de um filósofo, um grande filósofo, que é o seguinte: triste é a vida de um homem que vai morrer sem saber o que o seu corpo é capaz de fazer. Então, por isso que esse é um dos princípios do atleta estoico, o treino. O segundo princípio é estudar e treinar seus comportamentos. E aqui a gente usa como base o estoicismo. O estoicismo é uma filosofia antiga que nos dá bagagem, exercícios e princípios para viver a boa vida, para viver uma vida com mais paz de espírito, com mais felicidade, com mais propósito e significado. Então, um princípio importante é: eu preciso estudar sobre essa filosofia, eu preciso estudar, me conhecer, desenvolver o autoconhecimento. Para eu me conhecer através da reflexão, do pensamento sobre a minha vida, sobre quem eu quero ser, sobre o que eu estou fazendo, eu também consigo construir resiliência. E aqui é estudo e treino de comportamentos, o segundo princípio. O terceiro princípio do atleta estoico é um estilo de vida natural e simples. E aqui é uma coisa muito importante, né, para o nosso cérebro. O nosso cérebro, se a gente dá cada vez mais estímulos para o nosso cérebro, principalmente de prazer, fica muito difícil a gente voltar para o primeiro estágio, porque o nosso cérebro ele vai se adaptando e vai querendo cada vez mais estímulos. Então, um exemplo simples: se eu como um quadradinho de chocolate, daqui a pouco a minha vontade não é mais um quadradinho, são 2, são 3, daqui a pouco eu estou comendo uma barra. E o que acontece se eu voltar para um quadradinho de chocolate? Aquilo não me satisfaz mais. Então, um princípio importante é buscar viver uma vida simples e uma vida doutrinando os prazeres, justamente. Ou seja, uma vida abaixo das suas capacidades, principalmente financeiras. E eu não estou falando aqui para você ser mão de vaca. Eu estou falando aqui para você viver uma vida simples, justamente para você treinar o seu cérebro a ver prazer nas coisas simples da vida. A maioria das pessoas perdeu essa capacidade de enxergar prazer nas coisas simples da vida. Por isso que a vida de muita gente é chato. Por isso que muita gente fica procurando na internet, nas redes sociais, a vida dos outros, que parece ser muito mais interessante que a sua. Porque você perdeu a capacidade de ver prazer e valor nas coisas simples. O próximo princípio de um atleta estoico é uma hierarquia de importância, da ordem de importância da vida. E eu não estou aqui para te falar como é que você tem que viver sua vida, né? Eu estou aqui para falar, para te ajudar, se isso aqui faz sentido para você, como você pode viver de uma forma melhor, tendo mais resultados em todas as áreas da vida, sem sacrificar coisas importantes para vocês. E eu falo aqui com toda certeza, existe uma hierarquia de importância. Se você não está seguindo ela agora, isso vai dar problema em algum momento da sua vida, que é saúde, família e trabalho. Tem muita gente que o trabalho é a prioridade da vida, é a coisa que demanda mais energia e é a coisa mais importante. Isso não é sustentável. Tem muita gente que faz das tripas coração, já ouviu essa expressão? Pela família. Isso também não é sustentável, porque a gente só dá para os outros aquilo que a gente tem dentro da gente, né? E se eu tô despedaçado, é exatamente isso que eu vou dar para minha família. Se eu tô sem energia, sem saúde, sem tesão pela vida, como é que eu vou fazer os meus projetos profissionais decolarem e permanecerem em alta por muito tempo? Então eu preciso trabalhar em mim primeiro, na minha saúde física e mental, no meu treinamento físico e mental. Depois eu preciso cuidar da minha família, porque aqui está grande parte do significado da maioria das pessoas fazerem alguma coisa. E aí eu me preocupo em levar uma mensagem para o mundo, aí eu me preocupo com o meu trabalho. Eu não acredito que você tem que fazer um, depois o outro, depois o outro, mas a prioridade da sua vida tem que ser você. Depois, cuidar da sua família.
e depois trabalho. O que é prioridade? Prioridade é o seguinte: você faltaria num compromisso com a família ou no trabalho para cuidar de você? Se sim, beleza, você é uma prioridade para você. Você faltaria no trabalho ou deixaria de fazer uma coisa por você por conta da sua família? Se sim, sua família é uma prioridade para você. Se você faltaria no compromisso com a família ou deixaria de cuidar de você para trabalhar? Se sim, o seu trabalho é uma prioridade para você. Prioridade é aquilo que eu abro mão de outras coisas para fazer. E o último princípio, os estoicos chamam de terapia das paixões. Paixão não tem o mesmo significado pra gente, tá, gente? Paixão vem de patos. Patos vem de patologia. Patologia, na linguagem médica, é doença, tá bom? Então, paixão para os estoicos são todos os sentimentos, emoções e desejos descontrolados que fazem a gente não enxergar as coisas com clareza. Então, terapia das paixões, basicamente, é a gente treinar a nossa capacidade de doutrinar os nossos desejos e as nossas repulsas. Então, por exemplo, eu preciso me treinar diariamente para desejar menos coisas e menos as coisas. Por quê? Quanto maior o meu desejo, maior a chance de eu agir de forma irracional em algum momento. Beleza? Dredd, então quer dizer que eu não posso desejar nada? Não quer dizer isso, só quer dizer que você não pode ser escravo dos seus desejos. Tem uma visão sobre liberdade que eu gosto muito, que liberdade não é poder fazer tudo o que você quer. E isso é justamente ser escravo dos desejos. Liberdade é podendo fazer algo, escolher não fazer. Liberdade é não querendo fazer algo, escolher fazer. Isso é liberdade. Então a terapia das paixões, ela vem te ajudar a não ser escravo dos desejos e também das repulsas. Nossa, eu odeio acordar cedo. Cara, é só acordar cedo. Como é que você nutre um sentimento tão grande por uma coisa tão insignificante? Você deveria se treinar para sentir menos isso, porque isso não pode roubar um espaço na sua vida desse jeito. Esse é um dos motivos, por exemplo, que eu corro. Então a terapia das paixões é você se treinar para desejar menos coisas e desejar menos as coisas e ter menos repulsas pelas coisas. Isso vai fazer com que você tenha uma vida mais leve. Por fim, o atleta estoico, esse movimento, essa tribo que eu convido você, se o que você ouviu aqui faz sentido, caminhar comigo, é uma forma de viver, é um estilo de vida onde a gente busca treinar para viver melhor e encarar a vida como um treino. E a gente usa esses princípios que eu trouxe aqui como ferramenta para a gente se tornar a nossa melhor versão. Eu quero saber o que você achou desse vídeo, se faz sentido para você, se você topa caminhar comigo juntos nessa tribo de atletas estoicos. Escreve aqui nos comentários, atleta estoico, se inscreve no canal, curte esse vídeo e eu espero você no próximo vídeo. A vida é um treino.